Hábitos. Sim, eu sei. Eu já fiz um vídeo passado sobre isso antes. Só que dessa vez, esse vídeo vai ser uma aversão àquele vídeo, justamente pelo fato que a gente faz esses hábitos todos os dias, e por mais inofensivos à vista grossa que ele pareça ser, ele pode ser responsável por destruir o seu cérebro, seu corpo e a sua motivação por baixo dos panos. Esse vídeo vai servir de alerta para que você se conscientize desses hábitos, que é muito normal qualquer pessoa fazer eles, mas enfim, eu não vou pagar de guru da internet aqui não, porque até alguns meses atrás eu também cometia isso todos os dias, tipo, de uma forma absurda mesmo. E esse vídeo aqui vai ter embasamento científico. Esse vídeo inteiro, na verdade, é baseado cientificamente. Então não são argumentos das vozes da minha cabeça, são argumentos científicos comprovados. E só um aviso aqui antes, já que esse vídeo é para te conscientizar e te ajudar a mudar e a perceber o quanto essas mudanças podem te causar o bem, eu tô aqui para te convidar para que você seja um pouco mais mente aberta e tente praticar isso que eu tô falando, ou tire isso da sua vida, porque acho que você vai entender rápido o que eu tô querendo dizer quando você coloca em prática, porque um vício dá pra perceber de longe quando a gente tá viciado em algo. E além disso, só queria falar que não é fácil, tá? Não é fácil se livrar de um vício, todo mundo sabe disso. A gente fala que é fácil pra que a gente tenha mais força de vontade. Ninguém gosta de comer salada, ninguém gosta de, sei lá, fazer academia por muito tempo, mas é o necessário, cara, não tem muito o que fazer. Só aceite isso o quanto antes, porque quanto antes você aceitar, melhor você pode viver. E é basicamente isso. Um beijão aí e fica com o vídeo. Uma coisa que todo mundo faz quando acorda é quando toca o despertador. E cara, tá tudo bem você admitir que você faz isso, até porque todo mundo faz isso. Ninguém nasce o frio flamenguista pra não fazer isso. Cara, é completamente normal você pegar o celular quando acorda depois do despertador tocar, desligar e começar a scrollar. E também você pode ver foto da ex. Isso aqui não é um desabafo, tá? Não se preocupe comigo. Você começa a scrollar e você nem faz ideia do que tá acontecendo dentro da sua cabeça nessa máquina magnífica que chamamos de cérebro. Uma das principais coisas que acontece com o cérebro é que quando a gente acorda e a gente vai mexer no celular, ele ainda tá na inércia do sono, onde basicamente é onde as nossas funções cognitivas ficam lentas e vulneráveis, afinal a gente estava dormindo. Só que quando a gente começa a mexer no celular e scrollar, a gente tá sendo bombardeado com uma informação gigante para ele. É como se fosse uma bomba de informação pro nosso cérebro, fazendo com que ele pule estágios. Em vez de ele acordar, começar a assimilar, para que as funções comecem a funcionar corretamente, a gente tá bombardeando ele com muitas informações, que sejam cores, letras, áudios e por aí vai. Assim, a gente faz com que ele fique um pouco desorientado, que ele fique estressado e que ele tenha um desempenho mental muito abaixo da média durante o dia inteiro. Como se... Você já viu aquelas cenas de filme onde o protagonista ou o personagem secundário tá dormindo e acontece uma explosão? Normalmente o personagem acorda desorientado, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tem uma queda de desempenho mental por um tempo aí, e ele fica com estresse durante um período de tempo. Então é basicamente a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. O nosso cérebro tá se levantando na inércia do sono, ele tem que se levantar naturalmente, ele não precisa ser bombardeado com uma bomba de informações, entende? Sem falar que esse estresse que a pessoa sente quando acorda e mexe no celular pode ser intensificado dependendo da notícia, do porquê isso acontece. Quando a gente acorda, a gente já tá com um nível de cortisol muito acima da média, e para quem não sabe, é o hormônio do estresse, onde ele é naturalmente elevado na primeira hora depois que ele se desperta, depois que a gente desperta. E segundo os cientistas, isso é chamado de Cortisol Awakening Response. Agora imagine aí, se o cortisol já é elevado desde a primeira hora de sono, o que você acha que vai acontecer quando ele é bombardeado de notícias e, no pior dos casos, ruins? É óbvio que esse nível pode subir muito mais. Então você já viu aquela pessoa que acorda muito estressada? Provavelmente é porque ela teve uma cobrança, ela acordou com um nível de cortisol alto, todo ser humano acorda com isso, e ela acaba descontando a raiva. Então é bem comum você ver pessoas acordando e ficando nervosas, e é uma situação bem comum que todo mundo já viu no dia a dia. E se você joga uma cobrança pra cima de uma pessoa, sei lá, dá uma bronca, é muito provável que ela fique
mais raiva ainda, porque o cortisol fica aumentando cada vez mais. E se isso acontecer a longo prazo, dela fazer isso várias e várias vezes e o nível de cortisol acaba aumentando, você consegue imaginar quais são as consequências disso? Se você amplificar o estresse, obviamente isso vai te fazer mal a longo prazo. Isso vai afetar o seu sistema imunológico e o seu metabolismo, e como se isso não fosse suficiente, sua saúde mental vai entrar em declínio, intensificando a ansiedade e depressão no pior dos casos. Então, a partir de agora, tome muito cuidado com as notícias que você vê, ou sei lá, evite ver notícias durante a primeira hora que você acorda, principalmente no celular, porque pode intensificar de maneira ruim a sua saúde. E além de tudo isso, o celular afeta a prosperidade do seu foco e do seu esforço. Isso porque toda vez que a gente acorda e vai mexendo no celular e a gente começa a scrollar as redes, a nossa dopamina, que é o neurotransmissor da motivação e da recompensa, é conquistado muito cedo, justamente porque você tá scrollando, tá dando a recompensa para o seu cérebro muito cedo. Isso faz com que você perca o foco durante o dia e você se sinta até mais desmotivado, justamente porque você teve a recompensa, entende? É tipo você falar pra criança: olha, você vai ganhar isso aqui só depois de você fazer tal coisa. E no fim, você entrega essa coisa antes da criança fazer, e ela acaba não fazendo, porque ela já tem a recompensa nas mãos. O nosso cérebro funciona da mesma maneira. Você já dá a recompensa para ele desde cedo, muito provavelmente ele não vai querer continuar fazendo o resto. E agora, depois desse bombardeio de informações sobre o malefício do celular, você deve estar perdido ou desfocado. E adivinha? Isso é por causa do celular também, ou talvez pela minha didática de explicar o tema. Mas a gente vai fingir que estamos falando só do celular. Diversas pesquisas apontam que o multitasking digital, e para você que não sabe o que é o multitasking, é basicamente você te trocar de tarefa muito rápido. Tipo, você responder um amigo e assistir um vídeo, responder um amigo, ir no e-mail e checar. O que você está fazendo com o seu cérebro? Você está basicamente fazendo com que o seu cérebro você está treinando ele para ele se tornar desfocado. Em vez de você achar que está treinando ele para prestar atenção em várias coisas, você está fazendo basicamente que o seu cérebro se torne mais desatento a tudo que ele faz. E isso é muito irônico, porque a gente pensa literalmente o contrário, só que tá acontecendo literalmente o contrário do que a gente acha que tá acontecendo. Até ficou meio confuso, né? Gente, acho que de verdade mesmo, essa daqui não é segredo pra ninguém. Eu acho que qualquer pessoa no mundo sabe que não praticar exercício traz muitos malefícios. Mas mesmo assim, os dados ainda assustam. A OMS divulgou que em um ano é estimada que tenha 5 milhões de mortes por sedentarismo. E esse dado é literalmente bizarro, porque é algo tão básico, sabe? Que qualquer pessoa pode fazer, mas as pessoas acabam optando por não fazer isso, degradando a sua saúde. Mas chega de falar disso, a gente vai falar das causas do que acontece quando você não pratica um exercício. Quais são os malefícios e do porquê é necessário praticar exercício. Já adianto aqui que eu não vou falar, das coisas mais tradicionais que as pessoas estão acostumadas a escutar, como, por exemplo, trazer uma autoestima melhor, você ter uma qualidade de sono melhor e por aí vai. Não falo dessas coisas, porque todo mundo já sabe disso. Vou falar dos dados que eu gostei de ver, de estudar e que são diferentes, não são o habitual que a gente está acostumado a escutar. Os principais malefícios são a perda de massa muscular. Nossa, que surpresa. Não é surpresa para ninguém, obviamente. Mas o que acontece de fato são aquelas pessoas que querem permanecer magras, sabe? Ou não querem fazer um exercício e por aí vai. O problema é que a vida cobra, entende? Mesmo que você tenha um metabolismo muito bom, que você tenha uma genética incrível, na velhice isso não acompanha você. Então, muito provavelmente, a pessoa que negligencia o exercício, quando ela ficar velha, quando ela chegar na velhice, muito provavelmente você poderá ter problemas de saúde na velhice, que entre eles tem AVC, aterosclerose, que é basicamente um acúmulo de placas nas artérias, pressão alta e várias outras coisas. Mas isso é uma pessoa que fica magra e vai até a velhice. Mas o que acontece com uma pessoa que come muito e não tem um gasto calórico ideal, ou seja, uma pessoa obesa? Muito provavelmente ela vai ganhar resistência à insulina. E o que é a resistência à insulina? Sabe todo o açúcar que você ingere? Então, ele pode virar gordura, mas também pode servir de fonte de energia. E a insulina é responsável por transformar o açúcar em fonte de energia. Então, caso você tenha resistência à insulina, logicamente você vai criar mais gordura visceral. Mas quando você é uma pessoa que está muito acima do peso, você vai ganhar resistência à insulina. Ou seja, todo açúcar que você ingerir vai ser
colocado como gordura e não como fonte de calorias, entende? E eu falo isso, cara, com propriedade, porque grande parte da minha família que negligenciaram o exercício, eles ficaram obesos e chegou na velhice, eles estão com diabetes. Minha avó tá com a diabetes, sabe? Então não negligencia isso, por favor. E além disso, a falta de prática de exercício pode fazer com que os seus ossos fiquem mais fracos. Isso é o que a gente chama de osteoporose. Justamente porque exercício, principalmente de impacto em força, eles estimulam a que você tenha ossos mais fortes. E com a ausência desses exercícios, obviamente você vai ter ossos mais fracos. Tá, a gente falou de velhice, a gente falou de ossos, mas e na cabeça, o que acontece? A prática de exercício libera endorfina, e endorfina é o hormônio do prazer e bem-estar, onde ele impacta principalmente o seu corpo, o seu cérebro e ajuda em casos de depressão e ansiedade caso a pessoa tenha. Mas o que acontece com o seu cérebro tirando o déficit de sanidade mental? A prática regular do exercício protege o cérebro contra o Alzheimer, porque você está estimulando memórias musculares e por aí vai. Ou seja, ele protege a sua memória. Além disso, a falta de exercício está ligada à redução do volume cerebral ao passar dos anos. Ou seja, se você não pratica um exercício, muito provavelmente você vai ter queda na memória, seu cérebro vai diminuir mais e mais, ou seja, você vai ter menos massa cefálica e muito provavelmente você não vai ter uma saúde mental estável. Agora, caso você pratique exercício, você vai se prevenir contra Alzheimer e o seu cérebro não vai diminuir, ou seja, você ainda vai ter massa cefálica suficiente para pensar como se você ainda fosse jovem, não exatamente jovem, mas tipo com uma mente saudável, entende? Eu queria muito ficar falando por vários minutos sobre isso, mas como esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo, eu vou dar uma resumida para vocês com o que acontece com o corpo. Sistema imunológico enfraquecido, quem não pratica exercício tem mais risco de ter infecções e uma recuperação mais lenta a doenças. Fadiga constante, quem não se exercita se sente mais cansado. Isso acontece porque a gente produz menos mitocôndrias e menos produção de energia consequentemente, já que são as mitocôndrias responsáveis por criar energia. E com menos mitocôndria, menos produção de energia, ou seja, menor resistência física. Então qualquer atividade que era simples antigamente se torna um pouco mais cansativa hoje em dia, tipo subir uma escada, dar uma corrida, dar uma andada, carregar sacolas, e se você for um pai, até brincar com seu filho se torna mais cansativo. Como isso não fosse suficiente, a gente tem piora na postura, ou seja, a gente tem mais fraqueza muscular e leva às famosas dores nas costas, pescoço e até nas articulações. Menor qualidade de sono, porque estudos mostram que o exercício faz com que a gente durma mais profundamente e que a gente acorde muito menos durante a noite. Sabe aquelas pessoas que ficam acordando durante a noite quando estão dormindo? É porque elas não têm uma qualidade boa de sono, e o exercício intensifica a qualidade boa de sono. Por isso que em grande maioria você vai ver casos de pessoas mais sedentárias tendo insônia ou não conseguindo dormir bem, justamente porque elas não praticam muitos exercícios físicos.